Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de Física 3 do curso de Licenciatura em Física EAD. Eu sou o professor Marcelo Krause e irei acompanhá-los a partir de agora. Nossa aula de hoje refere-se ao campo magnético. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer a natureza da força que um campo magnético exerce sobre uma partícula carregada em movimento. Compreender as diferenças entre as linhas do campo elétrico e as linhas do campo magnético. Aprender como analisar o movimento de uma partícula carregada em um campo elétrico. Campo magnético. Por ser uma grandeza vetorial, para encontrarmos o módulo, a direção e o sentido do campo magnético em um ponto, consideraremos uma carga de prova na região onde existe um campo magnético. Calcularemos a força magnética que atua sobre esta carga. Os resultados deste experimento nos mostram que a força magnética, Fm, é proporcional à carga de prova Q e à velocidade v da partícula. O módulo e a direção da força magnética sobre a partícula de prova dependem das direções do vetor velocidade e do vetor campo magnético. Quando uma partícula desloca-se paralelamente ao campo magnético, a força magnética sobre a carga é nula. Esse movimento paralelamente pode ser a favor do campo ou contra o campo. Quando o campo elétrico faz um ângulo θ com o campo magnético, a força magnética age em uma direção perpendicular ao plano, formado por vetor velocidade e pelo vetor campo magnético. O valor da força magnética é proporcional ao seno do ângulo. A força magnética sobre uma carga negativa tem o sentido oposto à força magnética que age sobre uma carga positiva que se desloca na direção do campo. Dessa maneira, podemos escrever que a força magnética é dada por Q vezes V vezes B seno de θ. A unidade de medida do campo magnético é dada por. Lembre-se que a força sobre QV seno θ será dada por 1 Nm² sobre coulomb-metro, que corresponde a 1 Tesla, em homenagem a Nikola Tesla. Ou ainda, pode ser expresso na forma vetorial, lembrando que A vetorial B é a mesma coisa que AB seno θ. Assim, a força magnética pode ser dada por Q vetorial da velocidade vezes o vetorial do campo, que nos dará, dessa forma, poder trabalhar em 3 dimensões. Além de podermos traçar vetores de campo para a esquerda e direita, podemos ainda traçar para dentro ou para fora de um plano. Os pontos representam o vetor campo magnético orientado para fora da página. Os x representam o vetor campo magnético para dentro da página. Na tentativa de podermos visualizar os vetores de um campo magnético, velocidade e força magnética que atuam sobre uma partícula, utilizamos a regra da mão direita. Então, oriente-se de forma que você terá as direções do vetor força, do vetor campo e do vetor velocidade associado à sua mão direita. Se você estiver trabalhando com uma carga positiva, a força será orientada para cima, na direção do seu polegar. Se a carga for negativa, a força estará orientada para baixo, no sentido oposto ao seu polegar. Movimento de uma partícula carregada em um campo magnético. Vamos considerar uma partícula de massa m, carga q em movimento, com velocidade vetorial v perpendicular a um campo magnético uniforme, como mostrará a figura a seguir. Repare que neste caso, o vetor campo magnético está orientado para dentro do plano da página. Neste caso, a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade e também perpendicular ao vetor campo magnético, e assim a partícula executará um movimento circular uniforme.
Sabendo-se que ela executa um movimento circular uniforme, poderemos perceber que a força magnética terá a própria resultante como uma força centrípeta. Então, a força magnética será dada pela massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é dada por v² sobre r, temos que a força magnética, representada por QVB seno de 90 graus, será igual a mv2 sobre r. Cortando o quadrado da velocidade com a velocidade do termo à esquerda, temos o raio da trajetória, dado por mv sobre qb. Caso a velocidade faça um ângulo diferente de 90 graus com o campo magnético, a trajetória será em forma de hélice, e representaremos então como sendo uma trajetória helicoidal. A distância percorrida pela trajetória da partícula será dada por ΔS é igual a v vezes ΔT. Lembrando que o vetor velocidade tem duas componentes, paralela e perpendicular. Na figura ao lado, você pode representar a trajetória helicoidal da partícula. Aplicações dos movimentos de partículas carregadas em campos magnéticos. Filtro de velocidades. Faz com que as partículas tenham a mesma velocidade. As partículas colocadas nessa região irão sofrer ação de forças elétricas e forças magnéticas. Observe a figura e verifique que há um anteparo, uma fonte e no anteparo há uma abertura para você lançar as partículas. Repare que há uma orientação de um campo elétrico que vai de cima para baixo, ou seja, das cargas positivas para as cargas negativas. E repare também que há o vetor campo magnético orientado para dentro do plano da página. Se você utilizar a regra da mão direita, você perceberá que existirá uma força magnética orientada para cima e uma força elétrica orientada para baixo. A força magnética está orientada para cima, segundo a regra da mão direita, porque a carga é positiva. Neste caso, como há essa relação entre a força elétrica e a força magnética, podemos perceber que Q vezes V vezes B é igual à carga vezes o campo. Podemos eliminar as cargas e temos a velocidade dada pela razão do campo elétrico pelo campo magnético. Uma outra aplicação do movimento de partícula carregada em campos magnéticos é dada pelo espectrômetro de massa. Neste caso, faça a separação de íons de acordo com a razão entre a carga e a massa. Observando a figura, você já percebeu que temos ali um filtro de velocidades onde a carga é lançada. No momento em que ela chega numa região onde há somente um campo magnético atuando na direção orientada para dentro da página, observe que ela fará uma trajetória semicircular. Isso porque há um movimento perpendicular à direção do campo magnético. Já sabemos que o raio da trajetória no interior do espectrômetro será dado por R igual a mv sobre qb. Lembrando que a velocidade das partículas quando passa pelo filtro é v igual a e sobre b, teremos o raio igual a mv sobre qb. Então, o raio será dado por massa vezes o campo elétrico sobre qb0 vezes b. A razão massa pela carga será dada por o raio B0B sobre E. Uma outra aplicação é dada em ciclotrons. Ele faz com que as partículas sejam aceleradas com finalidade de bombardear núcleos para obter reações de nosso interesse. As cargas circulam dentro de duas peças semicirculares, chamadas de Ds. Quando o raio da partícula é próximo ao raio dos Ds, a partícula sai com uma velocidade v.
O esquema de um ciclotron, que consiste de uma fonte de íons P que entram em duas seções ocas, chamadas de Ds, onde são aceleradas através de uma diferença de potencial alternada. As partículas são postas em movimento circular em virtude de um campo magnético uniforme. Força magnética sobre um condutor de corrente. Considere as cargas em movimento uniforme com uma velocidade de migração Vd. Então a força magnética será dada por QVd vetorial B. O número de portadores de carga no segmento N é N igual a N vezes A vezes L, onde N minúsculo é o número de carga por unidade de volume, ou seja, é a densidade volumétrica de carga. A força resultante sobre o fio é força B é igual a N, que multiplica Q vezes V vetorial B, que será igual a NAL, que multiplica Q vezes V vetorial B. Lembrando que I é igual a QNVA, logo teremos que a força magnética será dada por I vezes L vetorial B. Se o fio tiver uma forma arbitrária, como da figura ao lado, a força magnética sobre um elemento do fio de comprimento ds será dado por dFB é igual a IDS vetorial B. Então, a força total será dada por força B é igual a I integral de ds vetorial B, em dois pontos aleatórios A e B ao longo do fio. Torque sobre uma espira de corrente em um campo magnético uniforme. Considere uma espira retangular conduzindo uma corrente I na presença de um campo magnético uniforme, como mostra a figura ao lado. As forças magnéticas sobre os lados 1 e 3 são nulas, pois o campo magnético tem a direção da corrente I. Desse modo, ds vezes vetorial B é igual a zero. Porém, as forças magnéticas nos lados 2 e 4 são nulas, pois a corrente está orientada perpendicularmente ao campo. O valor dessas não são nulas, pois a corrente está orientada perpendicularmente ao campo. O valor dessas forças é F2 é igual a F4, que é igual a I vezes A vezes B, produzindo um torque sobre a espira, dado por o torque é igual a F2 B sobre 2 mais F4 vezes B sobre 2. Então, o torque será dado por I vezes A vezes B vezes o campo magnético. Então, o torque será dado por I vezes a área vezes o campo magnético, onde A é a área da espira. O torque sobre uma espira de corrente em um campo magnético uniforme. Se o campo magnético formar um ângulo θ com o plano da espira, teremos o torque é igual a I vezes a área vezes o campo seno θ. Ou seja, o torque é I vezes o vetorial A vec vetorial B, onde A é um vetor perpendicular ao plano da espira. O produto I vetorial A é denominado momento de dipolo magnético da espira. μ é igual a I vetorial A. Unidade medida no sistema internacional é o ampere-metro quadrado, ou seja, AM2. Sendo assim, o torque pode ser reescrito como tal é igual a μ vetorial B. Se formado por N espiras, teremos que μ é igual a N vezes I vetorial A. Agora vamos resolver as questões 1 da página 164. Observe que agora você tem a questão resolvida aqui. Basta você acompanhar o desenvolvimento
e lembrar de como resolver produtos vetoriais. Resolva também a questão 5 da página 164. Uma questão muito simples, onde é cobrado o raio da trajetória circular. No primeiro caso, temos um campo magnético de 4 vezes 10 a menos 7 Tesla, e no segundo caso, um campo magnético de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Como no segundo caso a intensidade do campo magnético é maior, o raio será menor. Obrigado a todos e até um próximo encontro.